Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite. Nós conversamos no domingo passado sobre o versículo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Jesus chorou. Jesus, quando vai encontrar com Lázaro na cova, já no túmulo, vai encontrar com Marta e Maria. Lázaro já está morto há dias, a Bíblia nos diz isso. E Jesus, ele ali se comove com o choro da família, dos amigos, pessoas que ele amava. Nós vemos aqui que Jesus chorou. Ele sabia o que estava prestes a fazer. Jesus sempre sabe o que ele está prestes a fazer. Jesus nunca é pego de surpresa, mas mesmo sabendo o que ele estava por fazer, aquele momento parte o seu coração. E o verbo do choro que nós encontramos no grego é embrimaomai. Repita comigo, embrimaomai, que é uma tristeza profunda, é uma ira, é quase que uma revolta, é um choro tão doído. Porque Jesus sabe, ele estava no Gênesis, na criação. Jesus sabe que o homem foi criado para ser eterno. A morte como nós a vivemos, a morte física, ela é resultado do pecado que entra no mundo. E Jesus, ele chora pela dor daquelas pessoas que ele mesmo estava a sentir pela morte do seu amigo Lázaro. É lindo porque nós vemos aqui nessa passagem que Jesus chora conosco. Isso não sei se para você é reconfortante, para mim é. Eu sei que quando eu estou a chorar, eu sei que quando eu estou no momento em que meu coração está partido, ele chora comigo. Mais à frente nós vemos Lucas capítulo 19, Jesus chorando sobre Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém e ele olha para a cidade, ele declara, Lucas 19, Jerusalém que tem matado os profetas. Se você soubesse a paz que está contigo, que é falando dele mesmo, se você apenas soubesse. E a gente vê aqui, o choro de Jesus é um choro euclasen, é um choro de lamento, é um choro de agonia, é um choro em que ele está olhando para todo aquele pecado que está na cidade, que é conhecida como a cidade de Deus, como a cidade do Senhor, onde está o templo, onde estava o templo, que significava a presença de Deus. Esse choro é um lamento, como nós encontramos na Bíblia, o livro de Lamentações de Jeremias. Esse choro de Jesus sobre Jerusalém é um lamento divino contra o pecado. E é lindo porque seja no momento em que ele chora comigo, ou no momento em que ele chora de lamentação pelo meu pecado, porque o meu pecado, nós falamos disso domingo, quebra, despedaça o coração de Deus. Deus tem prazer na comunhão dos santos. Deus tem prazer quando eu estou próximo dele, quando eu quero estar mais próximo dele. Mas quando eu peco, quando eu decido pecar, eu estou a quebrar, despedaçar o coração do Pai, esse lamento contra o pecado. Jesus oferece hoje conforto e conserto. E foi nesse ponto que nós encerramos no domingo. Mas existem mais 3 momentos de choro que eu quero meditar com você nessa noite. O primeiro nós já vimos, Jesus chorando conosco. O segundo, Jesus chorando a nosso respeito. Por causa do meu pecado, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. Mas existe um choro, e eu acho lindo esse momento, em Marcos capítulo 5, versículos 38 a 41, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, Marcos 5, 38 a 41, em que Jesus repreende o choro, em que Jesus diga, pare de chorar, pare com o lamento, pare com esse choro todo. Marcos 5, 38 a 41, que diz assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança apenas, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se.
Jesus entra no funeral. Jesus entra no momento em que aquela menina havia morrido. E as pessoas estavam ali a chorar, e a chorar, e a chorar, e a se desesperar. Meu Deus, essa menina, essa menina, essa menina. E o que Jesus faz com as pessoas que estavam chorando? O que Jesus faz com as pessoas que estavam ali causando um grande alvoroço, como diz a palavra do Senhor? Ele manda que se retirem. Entenda o que eu vou dizer. Eu vou ser muito direto ao ponto, mas vou falar com muito carinho. Ninguém se interessa pelo seu drama. A gente gosta muito do drama. A gente gosta muito, ai, coitadinho de mim. Ai, olha o que está acontecendo comigo. Ai, meu Deus. Ai, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. Tinha um personagem, quando eu era criança, que ele era o tempo inteiro assim, ai, coitadinho de mim. Ai, eu, minha vida, o que está acontecendo comigo? Tadinho de mim, tadinho de mim. Aquela dó eterna, aquela peninha eterna. Querido, desculpe, vou ser bem sincero, ninguém se interessa pelo seu drama. Pior coisa que tem é quando você simplesmente passa por uma pessoa na rua. E aí, tudo bem? Não. Ai, não vou te falar. E a pessoa começa e você não estava nem pronto para aquilo. E você fica, meu Deus, o que começou aqui agora? Como é que eu saio dessa situação? Aconteceu comigo com a pastora Isabela. Foi ontem, meu amor? Foi ontem. Nós fomos entregar um documento num local. E o porteiro abriu a porta para nós. E eu perguntei àquele senhorzinho muito simpático. Boa tarde, está tudo? Ele disse não. E ele começou a contar a história da vida dele. Só que o que eu não esperava é que ele fosse começar a história desde 1970. E ele começou a contar de quando ele comprou uma casa, e depois ele comprou o terreno do lado, e falando para a gente os valores que ele pagou no terreno. E aí a filha dele veio morar com ele, depois foi embora, e veio outro filho, e ele teve que comprar o terreno do lado. E aquilo tudo era para ser uma conversa de 30 segundos. Se tornou uma conversa de 15 minutos. E eu e Isabela, a gente olhando um para o outro, o que a gente faz, como é que a gente sai dessa situação? E ele não queria... Ele foi até interessante que a Helena falou, e graças a Deus eu sou crente, graças a Deus eu pertenço a Jesus, e eu sei que Jesus está cuidando de todas as coisas, mas isso, e aquilo. E a gente ficava naquela situação, o que a gente faz, como é que a gente sai daqui? Aquele senhor, eu entendo, era com quem ele tinha para falar. Ele precisava de companhia, ele precisava desabafar. Mas tantas vezes a gente simplesmente não gosta de vender o nosso peixe. Ai, está aqui o meu drama. Ai, tadinho de mim. E a gente muitas vezes ora a Deus, Senhor, tadinho de mim. Senhor, lembra de mim. Senhor, está aqui o teu servo, eu pequenininho. Senhor. A Bíblia não nos ensina a orar dessa forma. A Bíblia não nos ensina a orar pelo nosso drama. Muitas vezes a gente fica tão envolto no nosso próprio show, no nosso próprio drama, como aquelas pessoas estavam ali, envoltas no lamento, num choro. A Bíblia coloca alvoroço. A Bíblia é muito específica com as coisas que ela tem que ser específicas. Existe um momento, e eu estou abrindo um grande parênteses aqui, na história de Israel, em que Israel leva a Arca da Aliança para uma cena de batalha. E ali, certamente, quando a Arca da Aliança vinha, nós sabemos que a Arca da Aliança significava a presença de Deus. Mas quando o rei Saul manda trazer a Arca da Aliança, a Bíblia coloca que Israel ergueu um grande barulho. Não ergueram um louvor, não ergueram adoração, ergueram barulho. E o que aconteceu com a Arca da Aliança naquela batalha? Foi tomada. Eles perderam a presença de Deus, perderam a Arca da Aliança por décadas. Até que Davi foi à casa de Obed-Edom e trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E não apenas trouxe, mas a Bíblia nos mostra que a cada 7 passos, Davi parava e adorava ao Senhor e dançava e o povo louvava, porque eles estavam trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Existem momentos que a gente tem que chorar, e a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que se derramar na presença de Deus. Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, me ajuda. Mas quando eu começo a colocar para Deus, Senhor, essa situação já era para o Senhor ter feito alguma coisa. Por que o Senhor não age? Quando eu começo a valorizar mais o meu drama do que a bondade de Deus, quando eu começo a valorizar mais o meu problema do que a fidelidade dele, quando eu começo a valorizar mais o meu coração do que o coração dele, desculpa, é draminha, é manha de criança, e ninguém está interessado nisso, nem Jesus.
Jesus manda que aquelas pessoas saíssem daquela casa. Era comum para o judeu, quando uma pessoa falecia, contratar pessoas que iriam para as casas chorar. Vou contratar pessoas para virem chorar, para mostrar o quanto essa pessoa era querida. Era muito comum e era exatamente aquilo que estava acontecendo naquele local. E Jesus diz, saiam. É muito interessante porque muitas vezes a gente acha que Jesus quer a minha performance. Jesus quer aquilo, olha, eu estou doendo, eu estou sofrido, mas eu vou botar uma maquiagem, eu vou botar a cara, eu vou botar a roupa e eu vou sair, ninguém vai saber o que está acontecendo. Não, Jesus não quer a sua performance. Da mesma forma que Ele não quer o seu drama, Ele não quer a sua performance. O que a Bíblia declara é um coração contrito e quebrantado. Tu, ó Senhor, não desprezas. Onde está o seu coração? Você está chorando por chorar? Você está reclamando por reclamar? Você está doendo porque você quer ficar doendo? Existe um ditado popular que diz que eu estou dando murro em ponta de faca. O que significa? Eu estou literalmente gostando daquela situação. Eu vou ficar ali, me machucando, vou ficar ali insistindo naquele problema. Deus já disse que é para parar. A vida inteira já mostrou que eu preciso deixar isso, mas eu vou continuar ali dando murro em ponta de faca. Essa performance, esse show, Deus não se interessa por isso não. Aquelas pessoas foram expulsas por Jesus. E aí a minha pergunta, que eu faço a mim mesmo. Se Jesus entra, como Ele está presente aqui, mas se Jesus entra homem, corpo físico, a gente vê Jesus entrando pelaquela porta da igreja, será que Ele manda alguém embora? Será que Ele me mandaria sair daqui? Tiago, você está fazendo um drama que você não tem por que estar fazendo. Você está atrapalhando. Sai. Você está reclamando muito. Você está pipipi no ouvido das pessoas o tempo inteiro. Você está tirando a paz das pessoas. Você não para de falar, você não para de reclamar. Você não para. Pipipi, vai embora, sai. Você não está ajudando ninguém aqui. A gente precisa parar para pensar. O meu choro é válido? O meu lamento é válido? Ou será que já passou a hora desse lamento? A Bíblia declara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Manhã não é apenas um horário do dia. Amanhã é quando eu decido parar de chorar. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar muito tempo, mas a alegria só vem quando eu paro de chorar. Quando eu decido secar as minhas lágrimas e seguir com a minha vida. Quando eu decido, isso não vai mais me machucar, isso não vai mais me afetar. Eu não vou mais ficar prostrado por causa desse problema. Eu vou seguir com a minha vida. Presta atenção, leia comigo. Marcos 5. Com a minha marcação, marcação, pastor Tiago. Em vermelho. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam a atrapalhar. Depois que saíram aquelas pessoas todas, Jesus toma consigo o pai, a mãe e os discípulos. E entram para onde está a criança. Ele deu ordens expressas. Presta atenção. Toma pela mão, disse Talita Cumi, que significa menino, lhe ordeno levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Mas Jesus declara, não contei nada para ninguém. Por quê? Porque as pessoas que estavam estão lá fora. Estão do lado de fora da porta. Os fofoqueiros, que só querem saber dos atos, só querem saber do que está acontecendo, estão ali fora. Então Jesus declara, não digam nada para ninguém. A gente precisa muito aprender isso. Tem coisa que a gente não consegue. Você sabe do que aconteceu? E aí a pessoa já fica, quê? Me fala. Nossa, eu quero saber. O que aconteceu? Tem gente que não consegue resistir a um princípio de fofoca. Me fala. Você está sabendo o que aquela pessoa fez? Não. O quê? O que a gente não entende é que essas pessoas que trazem a fofoca para a gente levam a nosso respeito. Aquelas pessoas que estavam fazendo estardalhaço, estavam chorando, fazendo uma confusão, iam saber que aquela menina ressuscitou, iam fazer o quê? Mais uma confusão.
Jesus diz para os pais dessa criança, deem algo de beber, de comer para essa criança. Cuidem dela, alimentem ela. Não é para sair contando para os outros, é para cuidar do que Deus te deu. A gente precisa aprender isso. Cuide do que Deus te deu. Jesus nos manda ser fiéis, nunca orgulhosos. Seja fiel ao Senhor. Deus te deu, cuide. Ser fiel no pouco. A Bíblia declara, ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Não despreze o dia das coisas pequenas. Mas a Bíblia também diz, no muito, não fique orgulhoso. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. A Bíblia nos manda sermos fiéis, nunca orgulhosos. Existe mais um momento de choro, que é quando Jesus transforma choro em alegria. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 7, versículos 12 a 16. Eu amo essa passagem. Mais uma vez, uma passagem relacionada à morte. Jesus estava se aproximando da porta da cidade e estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Abre-se parênteses. Ninguém era enterrado dentro da cidade de Jerusalém. Era proibido pela lei judaica, até hoje, ser enterrado dentro da cidade. Então, eles tinham que sair da cidade para fazer o enterro. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O túmulo em que Jesus foi colocado era fora dos muros de Jerusalém. Lucas 7, 12 a 16. Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadece dela e diz, não chore. Como? Como não chorar? Eu leio essa passagem e eu fico pensando, Senhor, como não chorar? Essa viúva já não tem mais o marido, perde o único filho. A Bíblia é muito precisa quando tem que ser precisa. O único filho de uma senhora viúva, tudo que ela tinha. Ela acabou de perder tudo que ela tinha. E Jesus diz a ela, não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou o jovem à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Jesus aqui, ele transforma o choro daquela senhora em alegria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele transforma a minha morte em vida eterna. Mas eu preciso escolher viver isso com ele. A gente sabe que no mundo, Jesus disse isso para nós teríamos aflições. Mas o que ele nos diz? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade é que, mais uma vez, nós vemos o seu coração compassivo para conosco. Quando Jesus diz para aquela senhora, não chore. Olhe para mim por um momento. Quem aqui é pai e mãe sabe a dor que é quando um filho fica com o coração partido, que seja. Quando alguma coisa acontece com seus filhos, quando alguma coisa acontece com a sua família, se você não tem filhos, quando alguma coisa acontece com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você ama. E aí Jesus diz para aquela mulher, viúva, único filho, não chore. Sinceramente, não faz sentido. Sinceramente, na minha lógica humana, na nossa lógica humana, a gente pensa, Jesus, ou ressuscita primeiro, ou acalma essa senhora, mas falar, não chora, para uma mãe que perdeu o filho, viúva ainda por cima, já tinha perdido o marido, é quase que maldade. Como assim não chora? Claro que ela vai chorar. O nosso primeiro instinto, quando alguma coisa ruim acontece, quando nós somos surpreendidos, é duvidar. E o que essa passagem me ensina é nunca duvide de Jesus. Nunca duvide de Jesus. Ah, mas o que ele pode fazer? Será que ele vai fazer alguma coisa? A primeira coisa que a gente pensa, será que Deus vai fazer? Nunca duvide da fidelidade dele. Nunca duvide do seu amor.
Diz para a pessoa que está do seu lado, Jesus te ama. Diz para quem está atrás de você, diz para quem está na sua frente, Jesus te ama. Não duvide do seu amor. E por que Ele te ama? Por que Ele nos ama? Nunca duvide do seu poder. Amém. Nunca duvide do seu poder. Estava conversando com os pastores Álvaro e Elaine, nossos pastores da igreja do Rio de Janeiro, nossos pastores seniors aqui também. E eles estavam contando sobre o camp que aconteceu, o retiro de carnaval que aconteceu na igreja do Rio de Janeiro. E foram dias de muito poder, dias muito abençoados. E o pastor Álvaro estava a comentar comigo que durante um dos cultos, veio um adolescente de 12, 13 anos de idade chorando à frente. Eu preciso aceitar a Jesus. Não houve apelo, não houve chamado. Aquele jovem foi tão tocado pelo Espírito Santo, o poder de Deus, que ele veio à frente chorando, pedindo, como que eu aceito a Jesus? Eu preciso aceitar a Jesus. Você nessa noite está chorando pelo quê? Se o seu coração está doendo, se o seu coração está pesado, permita ao Senhor transformar o seu choro em riso. Não duvide do seu amor, não duvide da sua fidelidade, não duvide do seu poder, não duvide dele. O que significa, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode transformar essa situação difícil, esse meu choro em riso, em alegria. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo. E aí nós chegamos, porque eu preciso encerrar, no último momento de choro, que é Lucas 7, ainda capítulo 7, agora mais à frente, versículos 37 e 38. Lucas 7, 37 e 38, em que Jesus encoraja o choro. Jesus estava na casa de um fariseu, e ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma, como diz a Bíblia, pecadora, entre aspas, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Aquela mulher, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro, um perfume muito caro, um perfume muito raro. E chorando, começa a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e enxuga com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Nós já dissemos aqui hoje que Jesus, quando vai visitar Lázaro na cova, já sabe o que está a fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer, que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus, no que se assenta na casa daquele pecador, no que se assenta na casa do fariseu, ele também já sabe o que ela estava por fazer. No que chega aquela mulher naquela sala, Jesus sabe o que ela ia fazer. Ele sabia que ela iria se derramar em lágrimas na presença dele. Ele sabe que ela iria ali mostrar na presença de todas as pessoas que estavam na casa de uma personalidade importante, quem era o nome mais importante ali, quem era a pessoa mais importante ali. No que ela começa a chorar, certamente, porque sempre que há choro, há comoção. Você está num jantar social e alguém começa a chorar, vai acontecer uma comoção, as pessoas vão parar, vão perguntar, você está bem? O que eu posso fazer? Como é que eu te ajudo? Aquela senhora começa a chorar, aquela mulher começa a chorar, e Jesus nunca parou o choro dela. Ela começa a chorar, ela começa a se debulhar em lágrimas. A Bíblia declara que ela chorou de tal forma que o choro dela molhava os pés do mestre. Não sei se você já chorou dessa forma. Você talvez já tenha chorado de algumas lágrimas caírem, de molhar o chão, de pingir umas gotas no chão. Aquela mulher chorava de tal forma que os pés de Jesus estavam cheios d'água, cheios de lágrimas. E Jesus não para com o choro dela. E ela vira o perfume, e Jesus não para com o choro dela.
E ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ele não para o choro dela. As pessoas já estavam olhando, estavam julgando aquela mulher. A Bíblia nos mostra que as pessoas estavam olhando aquela cena, estavam julgando a Jesus. Ai, se Jesus soubesse que pecadora ela é. Pelo visto, ele não é tudo isso, porque ele não sabe quem é essa mulher. E Jesus deixa. Chora, minha filha. Se derrama. Abre o seu coração. Louva, adora. Essa mulher nos ensina o que é adorar de verdade. Eu confesso que eu sinto falta. Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto das coisas de uma forma muito específica. Eu sou muito organizado e eu gosto das coisas organizadas. Mas na presença do Senhor, eu sinto falta. Antigamente se chamava de adoração extravagante. Eu não gosto da palavra extravagante. Mas eu sinto falta da espontaneidade, da sinceridade, do despego. A gente muitas vezes vem para a igreja, a gente tenta ficar muito bonitinho. Ai, eu estou aqui louvando a Deus, aleluia, como é bom. Eu sinto falta porque eu sou assim. Porque eu, por diversas vezes, inclusive durante tocando, de uma pessoa se jogar no chão e chorar e aproveitar a presença de Deus, eu sinto falta. Eu sinto falta de pessoas que vêm à igreja prontas, como essa mulher veio, prontas para adorar a Deus de verdade. Porque por que eu vou me segurar? Para que eu vou me conter na presença de Deus? Eu já preciso me conter em tantas outras situações. Tantas vezes eu estou aqui na igreja e eu estou tocando violão e eu sinto aquela vontade de me jogar no chão. E eu fico, Senhor, eu vou dar o violão para Isabela, vou deixar ela tocar, eu vou me largar aqui, eu vou chorar aqui. E é muito triste porque muitas vezes eu sei que Deus está aqui, eu sei que a presença do Senhor está aqui, eu quero me jogar no chão e eu olho para frente e tem pessoas que estão com a mão no bolso. Ou sentadas mexendo no celular. Deus está presente nesse lugar. Mas a gente não aproveita. Eu sinto falta. E eu oro para ver mais isso. Nos dias de hoje. Eu vi isso quando eu era criança. No tempo dos meus pais. No tempo dos meus avós. A gente vê muito isso em momentos como retiros, ou camps, ou coisas do tipo. Eu quero ver isso no culto de quinta-feira. Eu quero ver isso domingo de manhã. Pessoas prostradas, já choraram, a se despegar de tudo na presença de Deus. É o que essa mulher faz, e essa mulher me ensina o que é adorar de verdade. Ela não estava ali se importando pelo fato de todo mundo saber que ela é pecadora. Essa mulher provavelmente era uma prostituta. Porque se todo mundo sabia que ela era pecadora, é porque todo mundo sabia da falta dela. E Jesus se importa com isso? Não! Ele se importa com a adoração genuína e verdadeira dela. Essa mulher me ensina o que é adorar. Em nome de Jesus, ao entrar na presença do Senhor, esquece os outros, esquece a sua pose, faz o que precisar ser verdadeiro. Querido, se você precisar empurrar a cadeira para o lado e se jogar no chão, faz. Se você precisar pedir para a pessoa estar do seu lado, dá um pulo uma cadeira que eu preciso abrir os meus braços, eu preciso dançar, faz. Isabela sabe, nós tivemos nos Estados Unidos por diversas vezes pessoas na nossa igreja que faziam faculdade de dança numa universidade cristã. E a forma como uma menina especificamente tinha de louvar a Deus, ela gostava de dançar. E ela sentava sempre no fundo, mais ou menos ali onde está a pastora Isabela. Ela sentava ali no fundo e ela botava as cadeiras para o lado. E sem que ninguém visse, ela não queria que ninguém a visse. Era ela tendo o momento dela com Deus. Enquanto o louvor tocava, enquanto as pessoas erguiam as suas mãos, ela estava ali atrás fazendo as peças de arte mais lindas na presença do Senhor. E como Deus agia e tocava na vida daquela menina. Por tantas outras vezes já cansamos de ver, durante o momento do louvor, pessoas
chorar e chorar e chorar e chorar e terminar o louvor, estão curadas. Eu vim para a igreja, estava com esse problema, vim para a igreja, estava com essa dor e não sinto mais nada. A adoração verdadeira gera cura, a adoração verdadeira traz libertação, a adoração verdadeira faz o que é preciso, mas ser verdadeiro, chora aos pés de Jesus, toca no seu coração e em nome de Jesus recebe vida. Aquela mulher, a Bíblia não traz o nome dela. Não é Maria Madalena. Aquela mulher pecadora, a própria Bíblia coloca entre aspas pecadora, porque pecadores todos nós éramos até aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. A Bíblia me chama de santo, a Bíblia te chama de santo, te chama de santa, porque uma vez que eu tenho Jesus na minha vida, que o sangue de Jesus me cobre, eu não sou mais pecador, eu sou santo, mas todos nós lutamos com o pecado todos os dias. Mas a Bíblia faz questão de ressaltar, essa era muito conhecida. As pessoas a conheciam como pecadora. E ela se prostra aos pés de Jesus e derrama um perfume caro. O dinheiro que ela fez com o pecado dela. Perfume caro na presença de Jesus. E chora ao ponto de molhar os seus pés. E mulheres, por favor, não me digam que vocês fariam isso com o cabelo de vocês. Mas ela pega o cabelo e seca os pés de Jesus com o cabelo dela. Vale lembrar, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Era chão, era terra, era deserto. Era comum as pessoas chegarem na casa de outras pessoas e ter ali um balde com água para a pessoa molhar o pé, secar o pé, para a pessoa poder entrar na casa da pessoa. Como os asiáticos têm o costume de você chegar, tira os seus sapatos, para você andar de meia dentro da casa da pessoa. Aquele fariseu, Jesus depois fala para ele, entrei aqui, você não me deu um beijo. Eu entrei aqui, você não me deu nada para lavar os meus pés. Eu entrei aqui, você não me deu nada para secar os meus pés. Mas essa mulher, desde que eu sentei, ela não para de me beijar, ela não para de lavar os meus pés, ela não para de secar os meus pés. Essa mulher tem me adorado de verdade. O choro que Jesus encoraja é esse aqui. É chorar a seus pés. Como nós cantamos aqui, mas o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, encontrará nele vida. Você quer ter sua vida transformada? Toque no coração de Jesus. Chore aos pés dele. Se derrame na sua presença. Eu vou te dar tempo para você fazer exatamente isso agora. Vou te convidar, onde você está, se você quiser ajoelhar, ajoelhe, se você quiser deitar, deite. Hoje mesmo nós passamos pano nesse chão, esse chão está limpinho. Se você quiser deitar, deita. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser ficar sentado, fica. Se quiser ficar em pé, fica. Mas eu quero te dar tempo para você chorar. Eu quero te dar tempo para você orar, para você rasgar o seu coração na presença do Senhor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.